Mas é isso, né? 45 trouxe em primeira mão aí hoje, e a notícia já está se confirmando que o empréstimo, né, Cláudio, de Matheus Cocão para o Vasco, esse jovem do Náutico aí vai terminar a temporada no Vasco, né? Conta mais aí dessa história. Isso. Foi uma apuração minha e de Lucas Holanda, né, que é o setorista do Náutico. A gente tava, antes do jogo, buscando essa informação. Eu estava lá nos aflitos, consegui buscar mais alguns detalhes, e a gente soltou até durante o jogo, né? Enfim, tem notícias que dá para ter que soltar assim, porque foi uma negociação surpreendente, né? Eu estava vendo o Twitter do NE45 aqui, acho que tem 70 retweetadas de torcedores do Vasco. Então, foi muita coisa, se perguntando quem é Matheus Cocão, enfim. E aí, um empréstimo, assim, que eu achei uma negociação muito boa e surpreendente. 300 mil, o Náutico vai receber agora, ele embarca para o Rio de Janeiro amanhã. E aí, ele vai por um ano, empréstimo por um ano, e o Vasco tem a prioridade de compra. Se quiser comprar, ele vai ter que pagar 2,5 milhões. Assim, uma negociação de um jogador que estava sendo bastante criticado na torcida, pela torcida, fez um início muito ruim, ele falhou no jogo contra o CRB, por exemplo, cometendo um pênalti, estava errando muito, mas aí eu vou ser um fire de Cocão aqui. Eu vejo potencial em Cocão, eu acho que é um jogador, na base ele conseguiu ter algum destaque, ele era do time de Vitor Ferraz, o VF4, lá na Paraíba, Vitor Ferraz traz ele, só que ele chegou aqui com um contrato até 2026, se eu não me engano, até espantou muita gente. Na base do Náutico ele jogou pouco, mas teve um bom desempenho, quando subiu o profissional, Dado gosta dele, né, pela personalidade e tal, mas aí ele tinha tanta personalidade que ele enfeitava demais algumas jogadas e acaba errando muito. E aí nos últimos jogos até que ele fez, até ele atuou como zagueiro, ele é um volante, atuou como zagueiro, e foi bem. Contra o Petrolina teve outros 2 jogos que ele também não jogou algum jogo do lateral esquerdo? Foi isso, exatamente. Ele fazia um lateral esquerdo, zagueiro pela esquerda, como o Diego Matos faz hoje, uma variação. E foi bem nessa função, ou seja, que não era dele. Então, assim, é um jogador, as informações que eu obtive lá, que tem pessoas no Vasco que observaram ele na base, que viram muito potencial nele, então por isso que estão fazendo esse investimento. Eu não vou dizer que eu vi muito potencial, mas eu vejo um potencial que dá para desenvolver. E aí o Vasco faz esse investimento, me surpreendeu, obviamente. Bom para o Náutico, achei uma negociação excelente para o Náutico, mas vamos ver se ele vai conseguir desenvolver esse potencial que ele mostrou na base, que fez o Vasco. O Vasco está contratando mais ele pela base, pelo que ele fez na base, do que ele fez no profissional. Mas eu acho que tem algumas características ali em Matheus Cocão que dá para desenvolver. Agora, é um jogador que o Vasco está fazendo investimento e que inicialmente é profissional. Então, choca muito o torcedor. Pô, como é que o Vasco vai jogar Série A, está contratando reserva do Náutico de 21 anos. Então, assim, qualquer clube do Brasil ficaria espantado negativamente, né? Então, é uma aposta que o Vasco está fazendo, mas não acho que é uma aposta já para essa Série A, não. Talvez vai ser necessário uma maturação maior para Matheus Cocão. É isso. Matheus Cocão no Vasco. Eu acho que ou o Vasco fez o negócio do século, ou o contrário, né? Porque o Matheus Cocão vai fazer o caminho que vários jogadores da base do Náutico fizeram recentemente, que vai e volta. Veja. E aí, então pode acontecer o seguinte, ele estourar, aí ainda tem torcedor dizendo, 2,5 milhões é muito pouco, veja. Aí vai ser um oportunismo do cacete, porque, porra, 300 mil no empréstimo, né? Eu já tô achando excelente. Isso, porra. Torcedor oportunista, porra. 300 mil no empréstimo eu já tô achando lindo. 300 mil agora pro Náutico é uma folha, pô, uma folha já garantida. Claro que foi bom, claro que foi bom. Porque eu acho que essa surpresa é por ser um Vasco, né? Você veja, o Vasco tá vindo aqui no Náutico pegar um jogador novo, né? E que não foi bem nos últimos jogos, inclusive foi ele que perdeu o gol no pênalti contra o Salgueiro, ficou marcado por isso. E é como eu tô falando, ou o Vasco fez o negócio do século aí e vai se dar super bem, ou vai entrar para os anais aí das piores contratações, né? Porque como o Cláudio falou, eu vejo o Cocão com possível potencial, né? Ele é um jogador que, se trabalhar direitinho, se botar na cabeça que baixar um pouquinho a bola, né? Vamos ver se vamos devagarzinho, né? Mas é um jogador que tem potencial e assim, o Vasco vai ter que trabalhar com ele e pode ser que dê super certo.